Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de estágio 1. Dessa vez de um jeito bem diferente, desacostumei completamente a gravar aula, espero que dê tudo certo. Já peço desculpas de antemão pelos barulhos de cachorro, não vou conseguir evitar isso. Mas, bom, vocês já sabem, não estarei presente nas próximas 2 semanas para que não haja prejuízo em relação ao calendário da nossa disciplina. A sessão 4 de Direito Constitucional e a sessão 5 de Direito Civil terão as orientações gravadas, pessoal. Então eu vou fazer aqui de maneira o mais dinâmica, o mais breve possível, aquilo que a gente costuma fazer em sala de aula, conversar um pouco com vocês sobre a peça, elaborar um esqueleto e contar para vocês o que é esperado em relação à produção da peça processual que nós vamos fazer. Lembrando que vocês têm todo o suporte do AVA, o arquivo sobre a elaboração da petição, vídeo com orientação sobre o que poderia ser a peça, algumas dicas e algumas informações vocês já contam com o apoio do material do AVA. Então vamos lá. Como eu disse, trabalharemos agora com a nossa sessão 4 de Direito Constitucional. Pessoal, vocês devem se lembrar que para o direito constitucional nós estamos com o caso do advogado Luiz e da cliente Fernanda. Fernanda é aquela servidora pública municipal que ganha 10 mil reais, mas que está super endividada. Em relação a Fernanda, nós já fizemos a petição inicial de uma ação específica, que é aquela ação que tem previsão em uma alteração legislativa do CDC. Também já houve contra a minuta em um agravo de instrumento e também, salvo engano, houve um próprio agravo de instrumento nosso. Então vamos ver aqui o enunciado e recapitular um pouco dos fatos que envolvem o caso da Fernanda. Então sabemos que ela é funcionária pública, que ganha 10 mil reais por mês, que está em dificuldade financeira, um cenário bastante crítico, bastante drástico de dificuldade. Isso nós já sabemos. Ela tem dívidas concentradas em 3 bancos que totalizam 1.100.000 reais. Nós ingressamos de fato com ação de superendividamento, tendo no polo passivo os 3 bancos credores da nossa cliente. Nossa ação está tramitando na 7ª Vara Civil de São Paulo. O juiz determinou que os bancos apresentassem os documentos. Um dos bancos, no entanto, o Banco Nesco, interpôs um agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória. E nós fizemos realmente uma contraminuta ao agravo de instrumento. Já trabalhamos com agravo de instrumento, pelo menos, pessoal, em 3 oportunidades até agora. Já conhecemos esse recurso, sabemos que é um recurso que é interposto diretamente no tribunal, que tem algumas particularidades. Então, ele é processado e julgado perante esse órgão fracionário do TJ de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Privado. A Câmara manteve a decisão de primeiro grau, então todos os bancos tiveram que apresentar os contratos e demais documentos relativos às dívidas da Fernanda. Nós também, então minha memória não está tão ruim assim, interpusemos um outro agravo de instrumento, porque houve aqui o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Na verdade, para a gente não fica muito claro se houve indeferimento ou se houve revogação. De todo modo, em qualquer das hipóteses, o agravo de instrumento é cabível. Quando isso acontece, então, nossa última peça na temática de direito constitucional foi justamente o nosso agravo de instrumento para fazer com que Fernanda tivesse aplicado, tivesse concedido em seu favor a justiça gratuita. Então, parabéns, nosso recurso foi conhecido, provido e Fernanda conseguiu a gratuidade processual. Então, daqui para frente o que tivermos é novidade. Então, com isso, houve o prosseguimento da ação e a ocorrência de uma audiência e conciliação entre as partes, que foi infrutífera no que tange aos limites possíveis de serem realizados em seus vencimentos.
descontados diretamente em seu holerite para possibilitar o pagamento das dívidas. A redação não está muito clara, mas aparentemente há audiência, só que houve divergência sobre os limites de desconto no contra-cheque, no holerite da Fernanda para pagamento das dívidas. Diante da impossibilidade de acordo, o magistrado julgou a ação com julgamento do mérito, afastando a incidência de juros e multas, bem como entendeu abusiva a prática de cobrança casada de seguro prestamista, uma forma de seguro que a parte paga para quitação da dívida em caso de falecimento. Então havia aqui vinculado à prestação do empréstimo, à contratação do empréstimo, um seguro de maneira obrigatória, o que seria uma prática abusiva considerada venda casada. Então, para a gente não é uma informação tão relevante. Afastando essas cobranças que foram consideradas abusivas, as dívidas totais foram recalculadas em R$200 mil. Então houve essa dedução aqui e afastou juros e multas. Então notem como Fernanda está no cenário positivo. Para quem devia R$1.100.000, ela agora está devendo apenas R$200 mil. Então uma redução bastante expressiva. Fernanda deve estar muito feliz. Mas, calma. Contudo, o magistrado determinou que as dívidas fossem pagas com desconto de 85% dos vencimentos da autora Fernanda, devendo ser destinada essa proporção de seu salário diretamente em favor das empresas RES, até a total extinção dos débitos. No dia seguinte da intimação dessa decisão, Fernanda procura o advogado Luiz, informando que, apesar de extremamente positiva em relação ao recálculo da dívida, ela não teria condições de cumprir a sentença na forma em que ela foi lançada, uma vez que não teria como sobreviver com apenas 15% do que ganha em razão de suas necessidades e de sua família, e isso pelo prazo aproximado de 2 anos. No papel do Dr. Luiz, tome a medida recursal adequada para a reforma da decisão nesse ponto determinado, diante da condição de hipossuficiência financeira que a impede de pagar as dívidas nessa proporção de desconto, em razão da manutenção de seu mínimo existencial. Qual providência processual deverá tomar o advogado Luiz? Apresente a peça adequada. E aí, pessoal, nós temos o Fundamentando, que sempre traz para a gente considerações teóricas sobre o caso e a possível peça. E o nosso efetivo enunciado. Qual a peça processual o Dr. Luiz deverá apresentar? Ela deve ser proposta no foro competente. Evidentemente, temos que falar com o órgão jurisdicional que tem competência para processar e julgar o nosso recurso, conforme já indicado. Então, temos que buscar a solução para o problema de Fernanda junto aos órgãos financeiros de forma global e coletiva. Qual é a peça cabível? Devemos ter atenção em relação foro competente para o endereçamento, fundamentação, fatos, requerimentos, datar e assinar. Agora com você, mãos à obra. Então mantemos todo o padrão que nós já conhecemos em relação às demais peças. Pessoal, aqui o que chama a atenção e talvez faça vocês ficarem com um pouco de dúvida. Nós fizemos na semana passada uma peça que era uma apelação contra uma sentença, na nossa seção de direito civil, que é a situação do Flávio que perdeu a ação e nós interpusemos uma apelação. Só que na situação do Flávio, pessoal, nós fizemos todo um esqueminha sobre como deveria ter tramitado a ação. Nós sabemos que houve a petição inicial que nós fizemos. Também não. Petição inicial, no caso do nosso amigo, ou melhor, do nosso cliente Flávio. Na sequência, a gente tem
um outro momento, que é o momento que há decisão interlocutória, que foi até aquela decisão contra a qual nós recorremos. Nosso primeiro agravo de instrumento foi contra essa decisão aqui, no caso do Flávio. Na sequência, nós tivemos a citação da Joana, salvo engano, a nossa ré naqueles assuntos. Lembrando que a citação só acontece uma única vez no processo, citação é o ato por meio do qual nós comunicamos uma pessoa que ela é ré em uma ação judicial, que ela está sendo incluída no polo passivo de uma ação judicial, ao mesmo tempo em que essa pessoa é convocada a apresentar sua defesa. E houve, nesse mesmo caso, após citação, a contestação apresentada por Joana. E aqui nós invertemos os papéis e nós fizemos a contestação. Pessoal, a gente falou em sala de aula que após essa contestação eu teria outros momentos. Eu teria aqui, em especial na sequência, seria uma hipótese em que teríamos impugnação à contestação por parte do Flávio, do autor. Depois viria aquela decisão muito importante sobre a qual nós comentamos, que é a decisão de saneamento, em que seriam apreciadas as preliminares levantadas na contestação, seriam fixados aqueles pontos que são sujeitos à prova ou não são. Nós falamos, se não existe impugnação específica por parte da ré, o que vai acontecer com os fatos não impugnados? Eles serão presumidos verdadeiros. Portanto, não haverá controvérsia sobre esses aspectos, logo não há necessidade de produção de provas. No nosso caso, porém, existia controvérsia em relação a condições do dia. Houve força maior, o nexo causal em relação ao acidente para a ré, ele é quebrado, eu tenho ou não os elementos, os requisitos da responsabilidade civil em relação a ela. Então deveria ter acontecido, ou poderia ter acontecido. Também falamos que em vez do saneamento, a gente poderia ter o julgamento do processo no estado em que se encontra, o que se encontrava, que nós falamos que também era chamado no código anterior de julgamento antecipado. Isso poderia ter acontecido, talvez seja o que aconteceu no nosso caso. Não sabemos porque o enunciado não nos deu mais informações. De todo modo, nós seguiríamos aqui para a fase de instrução, de produção de provas em relação a esse ponto que não era claro, o que exigia um aprofundamento probatório. Então aqui a gente realizaria. Agora que eu notei que eu estou aqui, que eu estou me cobrindo a tela para vocês. Então a gente teria produção de provas, teríamos eventualmente perícia, depoimento pessoal da parte, oitiva de testemunhas. Isso seria o objeto da instrução. Para o fim, a gente tem a instrução encerrada, poderíamos ter alegações finais, memoriais, e só depois do encerramento da instrução é que viria a sentença. E aí, na nossa última aula, nós recorremos, nós apelamos dessa sentença, fizemos a apelação. Esse foi o caminho, esse foi o rito, esse foi o iter processual que tem conduzido as nossas aulas de direito civil. Mas notem que aqui, em direito constitucional, a situação está diferente. Isso aqui, pessoal, que nós vimos em direito civil, é um processo de conhecimento no rito ordinário. Ele vai seguir essas etapas aqui. É natural o caminho que
o orienta é esse aqui. Mas desde a primeira aula de Direito Constitucional, a gente já notou que a situação que envolve a Fernanda, ela é diferente. Nós temos uma ação específica que não vai seguir propriamente os ritos do CPC, mas nós falamos de uma ação, de uma medida judicial que envolve a aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos na alteração legislativa de 2021 as disposições sobre o superendividamento. 54A traz regras específicas. Lembrando que essa alteração legislativa tem um escopo preventivo para evitar que as pessoas se coloquem em uma posição de superendividamento, que isso tem ligação direta com o princípio do mínimo existencial no direito do consumidor. Então, essas são alterações relevantes. E do 54A em diante, nós temos disposições especialmente no aspecto preventivo. E no 104A e seguintes, nós temos a ação que ajuizamos em favor da Fernanda com base também nessa alteração legislativa. Então, 104A. Requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural. O juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas. Opa, esse aqui é o nosso processo, essa aqui é a nossa ação. Então percebam que ela tem previsão específica no CDC e que ela vai fugir do rito normal, do rito ordinário, do rito comum do Código de Processo Civil. Então notem que o 104A fala em um consumidor superendividado, pessoa física, pedindo a um juiz a instauração desse processo de repactuação de dívidas para que seja realizada audiência conciliatória. Notem que o nosso enunciado fala justamente que após a tramitação processual, depois de resolvidas questões como o ônus da prova, como justiça gratuita, houve o prosseguimento da ação com audiência de conciliação. Então, o nosso enunciado está relatando para a gente esse momento aqui, previsto no 104A, presidida pelo juiz ou por conciliador que lhe faça as vezes. Estarão presentes os credores, o consumidor apresenta a proposta de plano de pagamento no prazo máximo de 5 anos. Aqui, pessoal, pelo que o enunciado nos conta, houve um ajuste, houve um acordo em relação ao valor total da dívida, mas não houve a consensualidade em relação a quanto Fernanda pagaria por mês. Então, as condições do pagamento não ficaram ajustadas, houve divergência e não houve acordo. Aqui, pessoal, nós vimos então, nós chegamos no 104B nessa hipótese. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer dos credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará um processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos mediante um plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Então notem que na hipótese de ausência de conciliação, de acordo, seja em relação a algum credor específico, seja em relação a algum ponto, como é o nosso caso, nós passamos para um momento que seria aqui agora um momento propriamente judicial. Então, pelo que está disposto no CDC, nós teríamos uma fase preliminar, uma fase em que sequer existe citação ainda, em que haveria notificação dos credores para que participassem dessa audiência. E apenas no caso de não ser frutífero, de não haver êxito na audiência, é que passaríamos por uma fase propriamente judicial e propriamente também combativa, de litígio, em que vai haver citação, em que o juiz pode impor esse plano judicial compulsório.
Então, nós trabalhamos aqui com o procedimento, esse é o ponto mais importante. O enunciado parece não ter seguido com tanto rigor o que está aqui, pessoal. Mas para a gente também é indiferente, não prejudica o que nós pretendemos, o que nós queremos fazer. Então, ainda no 104B nós temos disposições sobre o plano judicial compulsório, nós mantemos aquele prazo máximo de 5 anos, um pagamento de primeira parcela, e aí o restante será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Então aqui, pessoal, e aí nós encerramos no 104C, que não vai ter pertinência, que não terá aplicação para a nossa peça aqui. Mas olha, temos aqui então no 104A e 104B do CDC o caminho a ser seguido para a nossa situação. Por isso que eu quero destacar para vocês que o que nós conversamos sobre o andamento do processo lá em civil, lá no caso do acidente de trânsito, ele é diferente, ele é esse aqui. Como eu disse, estamos no procedimento comum, ordinário, isso aqui é um processo de conhecimento. Então, isso aqui se aplica exatamente ao nosso caso de direito civil. Aqui não. Aqui nós temos uma situação em que, a rigor, a gente teria uma fase preliminar. Nessa fase preliminar, você notifica os credores e convoca para a audiência de conciliação. Teríamos esse ponto. Aqui, pessoal, teríamos um segundo momento, que seria a fase litigiosa, em que não houve acordo e será imposto plano judicial compulsório. Lembrando que na fase preliminar, se houver acordo, ele será homologado e cumprido. Nós temos, embora nossos enunciados não tenham feito essa distinção, nós estamos bem aqui agora nessa seção. Não houve acordo e foi imposto um plano judicial compulsório. Notem que isso está descrito e que o magistrado julga ação com julgamento do mérito. Ele faz o recálculo, considera algumas práticas abusivas, recalcula o valor em R$200 e aí nós temos essa situação em 200 mil. Aqui está adequado, a Fernanda está satisfeita, a Fernanda está feliz com o valor recalculado, mas o problema é em relação a quanto ela pagará, as prestações mensais. Pessoal, aqui nós temos, não de maneira tão evidente, não de maneira tão clara, mas nós temos de fato uma sentença. E uma sentença que resolve o mérito. Essa é a decisão. Conforme está posto, conforme está colocado. Então, desse momento, para o nosso enunciado, temos uma sentença. Pessoal, Fernanda pode recorrer da sentença? Agora seria um momento em que vocês parariam, a gente conversaria um pouco. Porque, reflitam, se eu ganhei a ação, eu posso recorrer? Eu tenho interesse recursal? Na situação do Flávio, por exemplo, imagina que Flávio tivesse ganhado a ação, situação lá de direito civil. Ele pode recorrer? Aqui, Fernanda,
ela não ganhou a ação? Ela conseguiu, ela saiu de uma dívida de 1.100.000 para uma dívida de 200.000. Ela tem interesse? Bom, a gente pode concluir que sim. Fernanda ela é sucumbente em relação às condições de pagamento, a forma de implementar aquele plano judicial de pagamento, de quitação das dívidas. Então a sentença ela não é completamente favorável a Fernanda. A gente pode considerar que é uma sentença parcialmente favorável. Favorável em relação ao recálculo da dívida, mas desfavorável em relação à forma de realizar esse pagamento. Então, pessoal, a gente tem uma sentença. Fernanda tem interesse recursal e a gente precisa entender que recurso interpor. Qual recurso é cabível? Eu posso interpor agravo de instrumento contra uma sentença? Não. A gente falou bastante nesse momento, até esse momento, de agravo de instrumento, e falamos muito de embargos de declaração também. Eu posso opor embargos de declaração contra uma sentença? Posso. A gente já sabe que toda e qualquer decisão pode ser integrada, esclarecida por meio de embargos de declaração. Qualquer ato com carga decisória pode ser, a sentença pode. Mas eu pergunto para vocês, a gente tem problema nessa sentença em relação à clareza dela? Existe aqui obscuridade? É uma sentença paradoxal, contraditória em algum aspecto? É uma sentença omissa que deixou de apreciar alguma tese, algum elemento que deveria ter sido apreciado pelo julgador? Existe um erro material para a gente solucionar aqui? Pessoal, nada no enunciado nos indica isso. A gente tem uma situação em que simplesmente a sentença foi julgada de modo que não agrada, não está de acordo com as expectativas da autora. Então, a gente descartaria da mesma forma que descartamos o agravo de instrumento, descartaríamos embargos de declaração. Sobra o quê? Nós voltamos para também nossa última peça, que é contra a sentença. Nós vamos utilizar... Aí vocês falam mentalmente, daí no celular, no computador de vocês, pessoal. Contra a sentença cabe apelação. Nós já vimos isso também. E rememoramos aqui o artigo 1009 do Código de Processo Civil. Então, sim, nós vamos fazer aqui uma apelação. Na apelação, nós vamos discutir o quê? A forma de pagar. Notem que no nosso enunciado existe a informação de que a dívida será paga com um desconto de 85% dos vencimentos da autora Fernanda. Lembremos que Fernanda tem vencimentos de R$10.000. Então o juiz determinou uma forma de pagamento em que Fernanda tem que pagar R$8.500 por mês para fazer frente a essas dívidas. De modo que resta a Fernanda apenas R$1.500 por mês para sua subsistência. Para seus custos com moradia, com alimentação, com transporte, com lazer, com saúde. Então, nosso ponto de ataque, de impugnação, de discordância dessa sentença é a forma de pagamento. Esse vai ser o nosso ponto central. Então, o que nós faremos aqui? Uma apelação para que a sentença seja reformada em relação à forma de pagamento do total de R$200.000. Pessoal, aqui a gente também tem informação de que o plano de pagamento foi colocado com um prazo de aproximadamente 2 anos. Só que a gente pode esticar isso. O próprio CDC, ele fala em um prazo máximo de 5 anos para a quitação. E ainda fala em uma carência de 180 dias para o pagamento da primeira prestação. Aqui, parágrafo 4º do 104b. Então, existe
na própria previsão do código uma possibilidade de tornar esse contexto, esse cenário, mais favorável ainda para a nossa cliente. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou abrir um documento como a gente faz em sala, no próprio Google Drive, para facilitar e a gente manter o mesmo padrão de sempre. Vou tentar não ficar na frente de vocês aqui. Pessoal, vamos lá, o que vocês já conhecem, que nós fizemos já um número expressivo de vezes até agora. Primeiro momento da minha petição, primeira coisa que eu faço na petição é indicar com quem eu estou falando. E agora eu perguntaria para vocês qual que é o nome dessa peça inicial e vocês me responderiam sem hesitar e todo mundo de maneira correta e uníssono que isso aqui é uma peça de interposição. A apelação ela é interposta para quem? Com quem nós estamos falando aqui na peça de interposição? Quem é o nosso interlocutor na interposição da apelação? A gente sabe que o agravo de instrumento ele é interposto direto no tribunal. Então nós falamos diretamente com o tribunal. Mas também nós sabemos que a apelação ela é interposta e por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. O próprio juiz sentenciante, o próprio juiz que proferiu a decisão contra a qual nós recorreremos. Então, falaremos de início com o juiz de primeiro grau, que é o juízo da 7ª Vara Civil de São Paulo. Copiar e colar. Sétima Vara Civil de São Paulo, SP. Opa. Eu não sei se nesse caso nós temos o número da ação. Agora me escapou essa informação. Eu acho que nesse caso não, né? Nós temos o juízo, mas não foi fornecido um número. Então nós não sabemos, podemos manter aquele padrão de 3 pontos, de reticências entre parênteses, tanto faz. Então falaremos com juízo da 7ª Vara Civil de São Paulo. Quem vem falar com o juiz, pessoal, é a nossa cliente, é a autora da ação, é a sucumbente em relação à forma de pagamento. A Fernanda. A Fernanda, ela não tem sobrenome, pelo que eu me recordo. Certo. E aqui nós teríamos que qualificar a Fernanda, mas já não existe qualificação da Fernanda em diversos momentos do processo. Então eu não preciso qualificar a Fernanda novamente. Então, já qualificada nos autos. Pergunta que eu sempre faço para vocês. Fernanda pode interpor um recurso sem TOAB? Ela tem capacidade postulatória? Não, ela não tem. Por isso ela precisa fazer isso por intermédio do advogado, o advogado Luiz, que ao final assina conforme procuração anexa, inclusa, como vocês preferirem. A Fernanda veio fazer o que aqui mesmo? Então, Fernanda, por seu advogado, ela vem interpor, ou ela interpõe o recurso apelação. Qual o fundamento do nosso recurso? Do artigo 1009 do Código de Processo Civil. E vamos complementar essas informações em face da sentença proferida. Nós já temos aqui o juízo,
sentença proferida na presente ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida em face dos bancos, nescuito bem que não me recordo o terceiro. E financeira boa grana. Boa grana. Pessoal, a gente poderia... Mas não, né? Quebrar o parágrafo e fazer um texto fragmentado. É uma opção para fazer requerimentos adicionais. Nós já fizemos isso em peças passadas. Eu vou formatar. Eu acho que a gente pode manter esse padrão de fragmentar para que a gente tenha clareza na peça. Mas aqui nós também poderíamos perfeitamente já fazer requerimentos nesse parágrafo só. Então a gente poderia já colocar aqui, requerendo que o presente recurso seja recebido com a intimação da parte recorrida para apresentar contra-razões e após seja o feito remetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a nossa segunda instância, para julgamento. Poderíamos. O que eu sugiro para vocês fazerem, especialmente aqui no estágio, para pontuar para quem está lendo, que a gente está fazendo isso com calma e para a pessoa que lê não se perdeu. A gente poderia encerrar esse primeiro parágrafo técnico aqui, né, e poderia colocar nos termos das razões inclusas. Lembrando que essa aqui é só a peça de interposição, nós temos ainda a nossa peça de razões. Então, podemos fazer isso, fazer um novo parágrafo, dizendo que Fernanda requer que o presente recurso seja recebido com a intimação da parte recorrida para apresentar contra-razões. Vamos até achar o artigo que fala isso aqui pra gente, nos termos do artigo 1010. De processo civil. Aqui, pessoal, eu vou só utilizar a minha cola, porque eu não sei se aqui vão exigir de vocês mais um pedido de justiça gratuita. Porque em algumas sessões a gente tem que fazer toda hora, em todo momento. Então, não, tem aqui uma menção, vamos colocar também para evitar qualquer problema e a gente inclui isso também. E aí falaremos sobre a justiça gratuita. A Fernanda já tem, a gente já conseguiu justiça gratuita para ela. Como ela tem justiça gratuita, ela não precisa custear a interposição de recurso. Deixa de recolher respectivo preparo, porque
beneficiária da justiça gratuita. E aqui tem o artigo, é o 98, salvo engano, que diz pra gente o que está incluído. Então, a gratuidade. A gente já trabalhou com isso exatamente na petição passada. Então, 98, parágrafo 1º, inciso 8º, dispensa, então, Fernanda de arcar com custos também da interposição da apelação. Da justiça gratuita, conforme também do Código de Processo. Aqui está escrito errado. Preparo. Então aqui fizemos nosso parágrafo técnico inicial. Fernanda, já qualificada pelo advogado, vem fazer o quê? Apelação. Qual fundamento? 1009. Complemento. Em face da sentença que foi proferida na ação que nós estamos conduzindo desde a petição inicial, nos termos das razões inclusas. Requerimento. Então, queremos que o recurso seja recebido, processado em primeira instância. Estamos falando com o juiz de primeiro grau, ele que vai receber esse recurso, ele que vai colher as contrarrazões dos bancos e depois mandar esse processo para a segunda instância. Lembrando que na apelação essa é a dinâmica que vai acontecer. O processo mantém a mesma numeração, ele só sai da primeira instância e vai para a segunda instância. Aí, sobre o preparo, falamos que não vamos recolher. Por quê? Porque não precisamos. E aí, nosso fecho de sempre. X termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Eu não sei se algum de vocês tem colocado o próprio nome do Luiz, que o enunciado indica. Quem estiver colocando pode manter, não tem problema. Então aqui, pessoal, nossa peça de interposição está feita. Depois da interposição, nós passamos para a peça de... Vamos quebrar a página. Quem quiser dar enter, como eu acabei de fazer, quem quiser quebrar a página, fazer bonitinho, fique à vontade. Aqui nós temos nossa peça de razões recursais. Colocaremos aquele início tradicional que vocês tanto amam. Vamos elogiar agora os desembargadores, os julgadores. Podemos, além da turma, lá não é turma. Lá é uma câmara, né? Aqui, ó, 10ª Câmara de Direito Privado. Pessoal, lembrando que nós já falamos sobre prevenção no recurso e que quando existe agravo de instrumento interposto no curso da ação, o órgão fracionário do tribunal que julgar esse agravo de instrumento, ele fica prevento para os demais recursos. Então, no nosso caso, a mesma Câmara que julgou o agravo do banco, que julgou o nosso agravo, ela agora vai julgar a apelação também, de acordo com o disposto no CPC. Nós abordamos isso justamente aqui nas sessões de direito constitucional. Então, podemos até indicar aqui mesmo. Já sabemos qual é o órgão. Ficou grande, mas não tem problema. Eminentes julgadores. Fiquem à vontade para escolher o elogio, desde que esteja dentro dessa praxe, dessa tradição, desse ritual que nós temos. Eu escolho algum que faz sentido para você e eu mantenho. Eita, aqui ficou ruim, não está centralizado direito. Pessoal, quem quiser fazer algo também um pouco mais elaborado,
pode aqui, ó, na interposição, se quiser, tá? Deixo, acho que é facultativo, a pontuação de vocês não vai ter diferença. Mas você pode aqui já, ó, falar a câmara. Vou tentar incluir para vocês. Para quem fizer sentido, copiar daqui. Porque nós já sabemos quem vai processar e julgar. Eu poderia aqui, no Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio ou por sua 10ª Câmara de Direito Privado. Então, quem quiser colocar, fica à vontade também. Deixa eu só, então, deixar essa formatação aqui. Agora fica centralizado. Opa. Quer saber? Vamos deixar mais bonitinho? Vamos deixar a informação ali, ó, e fica mais limpo, mais minimalista aqui. Acho que fica mais agradável do que aquela informação toda. E não tem prejuízo nenhum também. Já indicamos aqui quem é o órgão competente. E aí faremos, quando a gente interpõe recurso, nós já falamos que é sempre importante nós indicarmos um primeiro tópico sobre tempestividade. Então a gente vai copiar e colar o que nós já fizemos dos recursos anteriores, lembrando que a apelação tem que ser interposta no prazo de 15 dias úteis. Agora é a hora em que eu não lembro os artigos de cor, mas esse aqui que eu sempre... Aqui, 219, tá certo. Aqui. 219... Esse aqui é o que está escondido em um parágrafo que eu nunca sei de cor. Aqui, 1003, parágrafo 5º. Pessoal, então, por que recurso? Falaremos da tempestividade. Depois, que nós voltamos para o nosso padrão de sempre. Então, falamos de tempestividade. Na sequência, a gente vai falar sobre o que seriam os fatos do recurso, que pra gente é a síntese do processo. Então vocês vão lembrando que aqui vocês não vão copiar e colar os fatos da petição inicial. Vocês vão falar que foi ajuizada a ação por Fernanda por conta disso, disso e disso, que foi proferida a decisão em tais termos, que ela foi recorrida, que depois houve interposição de novo agravo do instrumento, que houve audiência, não houve conciliação em relação a um dos pontos, o juiz profere sentença, impõe o plano e contra essa decisão nós estamos recorrendo. Então, fatos. Depois, o que seriam os nossos fundamentos, ou as razões para a reforma. Como eu digo, fiquem livres para colocar o que vocês preferirem. Aqui, vocês têm que fundamentar. Então, o que vocês têm que fundamentar? Pessoal, a Fernanda consegue viver com R$ 1.500 no mês? Não. Não está escrito em lugar nenhum, mas vocês vão achar, em relação a esse aspecto específico, mas vocês vão achar, em especial jurisprudência, indicando que esses descontos no salário, eles devem se manter em até 30% no máximo da remuneração. Isso em regra, existem algumas peculiaridades, existem situações atípicas,
mas a gente vai alegar isso em relação a Fernanda. Então a gente vai fundamentar que a forma de pagamento do valor da dívida repactuada, ela fere o mínimo existencial da consumidora, pois não se pode exigir que viva ou que se mantenha com apenas 15% de sua remuneração. O desconto de 85% é, portanto, indevido. Sugiro incluir jurisprudência. Pessoal, então a gente está concordando com 200 mil, tá lindo, tá maravilhoso, mas a forma de pagamento não. Então aqui vocês vão gastar talvez 2 parágrafos para explicar por que Fernanda não consegue pagar, ou porque não deve conseguir pagar a dívida com 85% da sua remuneração. E aqui vai ser algo bem simples. Talvez dê trabalho para vocês, mas achar a jurisprudência, mas usem o site do STJ, eu já mostrei para vocês. Quem quiser buscar no TJ de São Paulo, quiser fazer algo mais concreto, mais crível, lembrando que estamos lidando com o TJ São Paulo, quiser usar aqui o TJMS, fiquem livres, tá? Achem jurisprudência que converse com o nosso caso, indicando o nosso ponto, reforçando o nosso ponto. E aí, no fim, nossos pedidos. Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, lembrando da dupla análise que é feita em relação aos recursos, conhecimento, provimento. Então esse duplo juízo que se opera aqui, conhecido e provido, para quê? Para o fim de reformar a sentença recorrida exclusivamente, tá linda a sentença, exclusivamente em relação às condições de pagamento da dívida, que devem as condições observar o limite de desconto de 30% da remuneração da recorrente. Só, acabou. Local, data, advogado, OAB. Então, aqui não tem nada. Deixa eu só deixar bonitinho para mandar para vocês na sequência. É algo simples. A gente já fez a apelação, tá bem tranquilo de fazer. Esse ponto aqui de fundamento não é nada muito complexo. O que eu julgo mais difícil aqui é a gente identificar que é apelação e que houve uma sentença. Por quê? Pelo que a gente conversou mais cedo. Porque meu rito aqui era diferente. A gente não está no procedimento comum, num processo de conhecimento, num rito ordinário como nos demais casos. Então aqui nosso procedimento ele é diferente. Ele é um procedimento atípico. E por isso pode e é normal que cause estranheza em vocês. Então acho que esse é o ponto mais difícil dessa peça. No mais, a gente mantém o esqueminha que nós já conhecemos, já estamos craques e já dominamos. Deixa eu usar minha cola aqui de novo para ver se eu não esqueci de nada. Então, temos que fazer o quê? Uma apelação. Interpõe a apelação no juízo de primeiro grau e apresentamos as razões. 2 peças, interposição e razões, 2 assinaturas. Tempestividade, 15 dias.
Isenção de recolhimento de custas e preparos, a gente também mencionou. Endereçamento, juiz de primeiro grau e razões para a 11ª Câmara de Direito Privado. Aqui tem informação, ó. Pois ela que julgou o agravo do exercício anterior. Então, fatos, o que a gente já trabalhou, que é a nossa síntese, fundamentos, que a gente também já argumentou, não faz sentido exigir, a gente vai pleitear esse desconto, como eu disse, de até 30%. Pedidos, conhecido e provido, reformada de decisão, exatamente, que não passe de 30%, local, data, assinatura, OAB. Pessoal, aqui, ó, como esse endereçamento tá falando exatamente da Câmara, eu vou voltar, eu vou desfazer o que eu fiz. Assim tá muito mais bonito, tá esteticamente mais agradável. Mas vamos pegar pelo excesso para evitar que vocês não tenham nenhum desconto. Então vamos falar aqui, sim, diretamente, no direito privado. Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem quiser deixar mais bonito, como eu indiquei, fique à vontade. Vou tentar deixar assim, ó, e fica menos esquisito. E a gente não corre o risco de não atender o enunciado. Pessoal, então aqui síntese do processo, jurisprudência, eu vou colocar aqui expressamente. Indicando que o desconto não pode ultrapassar 30%. Aqui também a gente falou, pessoal, é possível utilizar o artigo 104b do CDC, que permite o pagamento em até 5 anos. Aqui que é o que mais nos interessa, que é esse prazo. A gente esticando o prazo diminui o valor mensal a ser pago por ela. Isso trabalhando hipoteticamente com o que está no enunciado, pessoal, sem fazer contas específicas, sem dividir. Quem quiser fazer e acha que faz sentido dividir 200 mil por 5 anos, que seriam 60 prestações, ver se cabe, se não cabe. Isso só me ocorreu agora. Não será exigido de vocês. Mas vamos lá, 200 mil divide por 60, ó, vai dar aproximadamente, foi pensado para ser assim, pessoal. 5 anos, eu acho, né? 5 anos vão ser 60 pagamentos, 60 prestações. Então, cada uma seria no valor de 3.333. Fernanda ganha 10 mil reais por mês, dá quase os 30%, excede um pouquinho. Mas aqui dá uma dízima, né? Dá 33,333333, uma dízima periódica. Mas quem quiser argumentar, quem quiser mostrar essa conta na petição também, fique à vontade. Pessoal, é isso. Eu peguei para vocês aqui, ó, como estou no meu computador, é mais fácil, uma apelação real para vocês verem como que a gente faz aqui não destoa muito. Vocês sabem, eu trabalho no MPF em Corumbá, ó, é o endereço. Aqui a gente faz um endereçamento tradicional, excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, juíza. Aqui nós trabalhamos na Justiça Federal. Referência ao processo, aqui não somos pessoa particular, não somos privados, somos o MPF. Então quem representa, a gente nem usa representar, a gente usa apresentar, é um procurador da República, no caso uma procuradora, ciente da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no 1009 e seguintes do CPC, interpõe, e aqui já indiquei de maneira tempestiva, o recurso de apelação pelos fatos e fundamentos que estão nas razões recursais. Aqui eu falei para vocês que a gente poderia fazer como fizemos e colocar separados os requerimentos.
Essa peça aqui real, a gente faz de uma vez só, já pede tudo junto, fica a critério de cada um. Se não poluir, não tumultuar o texto, funciona. Corumbá, data da assinatura fica assim porque a nossa assinatura ela é eletrônica. Eu sou analista, eu sou assessor, eu não assino a peça. Isso aqui é um processo público, tá, pessoal? Tá tudo certo. E razões de apelação, o fecho bonitinho. A gente também faz essa referência ao MPF em segunda instância. Breve síntese. Aqui, pessoal, como não é prova, como não é estágio, a gente só falou aqui que é tempestivo, ó, e bola pra frente. Na OAB, no estágio, façam um tópico antes de tempestividade, é sempre indicado. Mas aqui, ó, breve síntese, o que aconteceu no processo, eis que veio a sentença. Isso aqui é uma apelação simples, então a gente não gasta tanta energia. Ó, o MPF pediu isso, o juiz concedeu aquilo, logo a gente vem recorrer. O erro em indicando, já mencionei para vocês em sala de aula algumas vezes. Toda apelação ela vai ter como fundamento um erro em indicando que a gente quer a reforma da decisão, ou um erro em procedendo, em que a gente vai querer a anulação da decisão. Aqui também é uma situação de responsabilidade civil, mas aqui é responsabilidade civil em matéria ambiental, então ela é diferente. Embora os requisitos, conduta, dano e nexo causal também estejam presentes, lá no direito civil a gente só tem a culpa a mais. Aqui não, porque a responsabilidade civil ela é objetiva. Mas aí tem a fundamentação, são algumas páginas, nada muito complexo, jurisprudência também. 3 pedidos. Conhecida, provida a apelação, reformando-se a sentença para o fim de tal, local, data, assinatura. Então assim vai a nossa apelação. Pessoal, é isso. Espero que ajude vocês. Dá para ouvir em 2 vezes a velocidade, 1,5, 1,25. Você já tem o esqueleto, já tem o checklist. Lembrando que em caso de dúvida podem me encaminhar por e-mail. Deixa eu colocar. Eu vou reforçar na mensagem, mas quem não anotou ainda, ó, o e-mail tá aqui. Podem encaminhar a peça de vocês para eu dar uma olhadinha antes do envio, se vocês sentirem mais segurança. Fico à disposição, ainda que online, esquisito e sem ouvir vocês, sem a gente conversar. Foi um prazer, como sempre. E até o próximo vídeo para a gente tratar da próxima sessão de Direito Civil. É isso, um abraço, tchau, tchau.